Bom dia, oitavo ano. Todos bem? A tia espera que sim. Vamos lá para mais uma aula e a gente vai iniciar corrigindo a nossa atividade de casa. Página 264, 265. E aí nós temos a questão 1. Associe corretamente as colunas. Para isso, escreva a letra e o número correspondente. Então, a gente vai relacionar cada uma, o que é energia elétrica, energia química, térmica, eólica e mecânica. Então, vamos lá. Letra A. Energia elétrica, a gente vai ligar lá para o 4, né? É utilizada para que um computador funcione. B. Energia química, aqui para o 5, né? É armazenada nos alimentos que ingerimos. Energia térmica, gente, a gente vai ligar lá para 1. É transferida para uma panela que está sob a chama de um fogão. Energia eólica é energia contida ou obtida do vento, né, gente? E é energia mecânica, lá para o 3. Faz a turbina de uma usina hidrelétrica girar. Temos a questão 2. Marque um X na sentença que apresenta informações incorretas sobre os tipos de transformação de energia. Em seguida, corrija em seu caderno. Primeira, quando seguramos uma xícara contendo chá quente, parte do calor proveniente da bebida é transferida para a pele de nossas mãos. Esse calor é energia térmica. Tá correto, né, gente? Nós temos a outra. Em uma lâmpada acesa, a energia elétrica é transformada em energia luminosa e energia térmica. Também está correta. Como a gente vai marcar a incorreta é a segunda. Ao pedalar uma bicicleta, Joana faz a bicicleta se mover. O movimento da bicicleta é um exemplo de energia térmica. Tá errado, né, gente? Porque, vamos corrigir. Ao pedalar uma bicicleta, Joana faz a bicicleta se mover, certo? O movimento da bicicleta é um exemplo de energia mecânica, gente, não é verdade? Temos a questão 3, gente. Cite algumas transformações de energia que ocorrem ao andar de bicicleta. Então, vamos lá analisar e pensar qual a energia que a gente utiliza ao andar de bicicleta. Pronto. Uma parte, né? Energia química, pois nós se alimentamos, ingerimos alimentos, né? Que quando a gente vai pedalar, essa energia, ela se transforma em mecânica, movimento. E energia térmica, porque é o calor, tá bom? Questão 4. Quanto às formas de energia? Julgue as sentenças abaixo como verdadeiras ou falsas. Em seguida, corrija em seu caderno as identificadas pela letra F, que é falso. Então, vamos lá. A energia solar é proveniente do Sol, sendo considerada uma fonte renovável de energia, pois é obtida de um recurso natural que não se esgota. Verdadeiro, né, gente? A energia eólica é a obtida dos ventos e, atualmente, sua utilização tem sido direcionada para a geração de energia elétrica nas usinas. Verdade também, né, gente? Terceira, a maior parte da energia elétrica gerada no Brasil provém de usinas hidrelétricas, que utilizam energia hidráulica para gerar energia elétrica. Esse tipo de energia não provoca problemas ambientais e é considerado uma fonte limpa de energia. E aí, gente, é falsa. Por que é falsa? Vamos lá corrigir ela. A maior parte da energia elétrica gerada no Brasil provém de usinas hidrelétricas, certo? Que utiliza a energia hidráulica para gerar energia elétrica. Esse tipo de energia provoca problemas ambientais, como alagamento de grandes áreas para represar a água, né, gente? Então, essa é a falsa. E temos a última que também é verdadeira. Energia geotérmica é a que atinge a superfície pela propagação do calor proveniente do interior da Terra. Questão 5. O dínamo é um gerador de energia. Algumas bicicletas antigas tinham dínamos instalados em um dos pneus para gerar energia elétrica e acender um farol. Observe a fotografia e explique com suas palavras como os dínamos das bicicletas funcionam. Vamos lá, gente?
parte dos dínamos, né, fica encostado no pneu da bicicleta. Quando ela está em movimento, a parte do dínamo encostado no pneu gira e transforma a energia mecânica em energia elétrica. A energia elétrica acende a lâmpada elétrica, iluminando o ambiente, tá? Questão 6. Complete adequadamente as sentenças abaixo com as palavras e expressão do quadro a seguir. Letra A. As usinas são o quê? Geradores elétricos, né? Mecânicos, pois transformam energia mecânica dos movimentos em energia elétrica. E temos a letra B. A usina eólica provoca alterações das paisagens e pode ameaçar as aves se construída em rotas de migração. As vantagens desse tipo de usina são não emitir poluentes na atmosfera e ser considerada uma forma de energia renovável. Corrigida a nossa atividade, iremos dar continuidade à nossa aula com a explicação. Bom, gente, dando continuidade, né, à explicação do nosso capítulo, a tia pede que vocês abram o livro na página 266 e nós vamos falar agora sobre eletrostática. Que é isso? Vamos lá descobrir. Bom, gente, algumas vezes, quando nós encostamos em objetos metálicos, sentimos um pequeno choque elétrico, como a tia já vinha falando na nossa aula ontem, que pode ser acompanhado de uma faísca, como ao tocar numa fechadura elétrica. Na antiguidade, tá? Alguns fenômenos relacionados à eletricidade já eram conhecidos. Os gregos, por exemplo, já sabiam que ao esfregar um pedaço de lã no ambá, resina vegetal solidificada, este passava a atrair pedaços de folhas secas a outros pequenos objetos. Gente, essa resina é aquela que a gente pode encontrar nas árvores, né? Como se fosse... Tem gente que até costuma falar que é o choro da árvore, é como aquela resinazinha que ela até endurece. Então, os gregos, eles já sabiam que se ao esfregar uma resina, né, um pedaço de resina, um pedaço de lã, essa resina, ela atraía as folhas secas, tá? Então, atualmente, nós sabemos que esse fenômeno está relacionado às cargas elétricas em repouso, ou seja, a eletricidade estática. Após muitas pesquisas, né, o médico físico inglês, William, passou a denominar corpos elétricos os que se comportavam como o ambá, ou seja, aqueles que, após serem atritados, na verdade, após eles serem atritados, né, esfregado a um pedaço de lã, atraíam outros corpos pequenos e leves. Então, para William, tá? Corpos não elétricos eram os que não apresentavam tal comportamento. O termo elétrico é proveniente da palavra grega elektro, que significa ambá. E aí nós temos aqui, ó, a demonstração de um ambá com um inseto fossilizado. E aí ele nos diz o seguinte: o ambá é uma resina vegetal solidificada. Alguns vegetais produzem essa resina para auxiliar na defesa contra insetos. Por ser uma substância pegajosa, os insetos eles ficam presos nela. Com o passar do tempo, a resina ela se solidifica, mantendo preservado os seres ali aprisionados, tá bom? E aí, na página 267, nós temos aqui os corpos e as suas cargas elétricas. Vamos lá, acompanhem com a tia. A matéria é constituída de átomos e eles são formados por partículas portadoras de cargas elétricas. Os prótons e os nêutrons constituem o núcleo do átomo e os elétrons ficam na região em torno do núcleo, chamada eletrosfera. Aí nós temos aqui, ó, um pequeno esquema da representação de um átomo e eu peço que vocês acompanhem comigo. Representação de átomo
de lítio eletricamente neutro. Então, vamos lá. Nós temos aqui um átomo, né? Nós temos o núcleo desse átomo. Nós observamos neutro, que são partículas eletricamente neutras, não tem nenhum tipo de carga. Nós observamos aqui a eletrosfera. Nós vimos que existem prótons de partícula carregadamente positiva e elétrons, que são as partículas carregadas negativamente, tá? Então, quando um átomo ele perde elétron, fica eletrizado positivamente, pois apresenta menos cargas negativas. Quando um átomo ele ganha elétrons, ele fica eletricamente negativo, pois apresenta mais cargas negativas. Então, os prótons são partículas carregadas positivamente e os elétrons são partículas carregadas negativamente. Quando esse átomo ele perde esses elétrons, ele vai ficar positivo, pois ele vai conter mais prótons. Quando ele ganha elétrons, esse átomo ele vai ficar eletrizado negativamente, pois ele vai conter mais cargas negativas do que positivas. Então, a matéria em seu estado natural, ela é eletricamente neutra, ou seja, possui a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, mas pode ficar eletrizada quando perde ou quando ela recebe elétrons. Quando os átomos de um corpo estão eletricamente carregados, dizemos que o corpo está eletrizado e ele pode interagir com outro corpo. Eletrizado ou neutro e em razão da força eletrostática. E aqui a gente vai observar outro exemplo. Ó, nós temos a representação de um corpo carregado negativamente e outro carregado positivamente. Então, vamos lá para a situaçãozinha aqui, ó. Temos essa que a tia acabou de dizer foi na situação C. Vamos começar aqui pela situaçãozinha A. Na situação A, nós temos o que? A representação de dois corpos carregados positivamente, certo? Na situação B, nós temos a representação de dois corpos carregados negativamente. E na situação C, nós temos a representação de um corpo carregado negativo e outro carregado positivo. Então, vamos lá entender. Ó, quando as cargas elétricas elas são iguais, elas se repelem. Como assim? Quando dois corpos estão eletrizados com a mesma carga, seja ela positiva ou seja ela negativa, eles se afastam, pois ocorre uma interação eletrostática de repulsão. Então, se eu vou ter duas cargas positivas, elas vão o quê? Se repelir, elas vão se afastar. Do mesmo jeito, se eu tiver duas cargas negativas, elas também vão repelir, elas vão se afastar. Porém, quando as cargas elétricas elas são diferentes, elas se atraem. Quando dois corpos estão eletrizados com cargas diferentes, eles se atraem, pois ocorre uma interação eletrostática de atração. E é o que acontece na situação C. Se eu tiver uma carga negativa e se eu tiver uma carga positiva, elas vão se atrair, tá? Então, cargas elétricas iguais se repelem, cargas elétricas diferentes se atraem. Para um corpo, gente, ele se manter eletrizado, ele precisa estar isolado. Por exemplo, considere que um fio que segura as esferas acima é feito de metal isolante. Agora estudaremos os 3 processos pelos quais os corpos eles podem ser eletrizados. Eles podem ser eletrizados por atrito, por contato ou por indução. Atrito, contato ou indução. Para auxiliar aqui no nosso estudo da eletrização, utilizaremos um eletroscópio, que é um dispositivo capaz de detectar corpos eletrizados. E aí, nós vamos ver aqui como que monitora esse eletroscópio. Próxima página. Nós temos aqui um exemplo, gente, né, de uma elaboração de um eletroscópio, né, que a gente pode produzir. E mais na frente, nós iremos fazer uma experiênciazinha que a tia pediu. Então, vamos entender como que acontece a eletrização por atrito,
tá? Quando corpos constituídos de materiais diferentes eles são atritados, os elétrons são transferidos de um para o outro. Assim, ficam eletrizados com cargas de sinais opostos. Esse processo é chamado eletrização por atrito. E aqui nós temos um exemplo. Se a lâmina de um eletroscópio ela se movimenta afastando-se da placa, isso identifica que o canudo está eletrizado, ou seja, possui excesso de cargas elétricas, positiva ou negativa. Na atividade proposta na página anterior, que foi onde a gente viu, o canudo e o papel estão inicialmente neutro, o que significa que as cargas negativas e positivas elas estão distribuídas em igual quantidade em cada objeto. Ao realizar o atrito entre esses materiais, o canudo ele retira elétrons do papel. Dessa forma, o canudo ele fica eletrizado negativamente e o papel eletrizado positivamente. Nós temos aqui outra representação, né? E aí a gente vê, ó, veja a sequência abaixo de como o eletroscópio ele reage, ele interage, na verdade, com o canudo, indica que está sendo carregado. Então, gente, ao observar, a gente vê aqui, né, um canudo eletrizado sendo aproximado do eletroscópio. Então, nós temos aqui as cargas negativas do canudo, as cargas positivas e negativas do eletroscópio. Quando o canudo ele é eletrizado, é aproximado do disco, sem encostar, como mostra a figura, sua carga negativa se repele. Os elétrons do disco, restando nele um excesso de cargas positivas. Os elétrons repelidos se distribuem na placa e na lâmina, fazendo com que essa se afaste da placa, graças à repulsão eletrostática. Já na outra imagem, a gente vê o canudo eletrizado sendo afastado. Ao afastar o canudo do disco, as cargas negativas que foram repelidas pelo canudo, elas retomam ao disco e com isso a lâmina ela volta à posição inicial. Então, gente, o que a gente conclui? Que a eletrização por atrito, os elétrons eles são transferidos de um corpo, de um corpo para outro, gerando cargas opostas. Um corpo ele fica eletricamente positivo e o outro eletricamente negativo, tá? Esse fenômeno ele ocorre quando passamos um pente de plástico no cabelo, tá? Ou quando esfregamos os sapatos em um tapete, por exemplo. Nessas situações, as quais realizamos atrito entre materiais diferentes, podemos acumular uma quantidade de carga elétrica. Ao tocarmos a maçaneta de uma porta, por exemplo, essa carga acumulada ela pode ser transferida rapidamente para a maçaneta, produzindo um pequeno choque elétrico, tá? Então, isso é eletrização por atrito. Nós temos mais duas formas de eletrização, que é a eletrização por contato e a eletrização por indução. Porém, hoje nós vamos ver até aqui eletrização por atrito, e aí a tia deixou para vocês um desafio, que vocês estivessem fazendo da página 272 e 273, esse desafio que tem. Vocês irão fazer, gravar um vídeo e me enviar, tá bom? Na próxima aula, nós iremos dar continuidade à explicação dos tipos de eletrização. Grande beijo e bom final de semana.